Boa tarde, pessoal da logística, mais uma vez, mais uma aulinha do professor Steverson. Hoje, dia 14/5, nosso sexto encontro, aula 16, 17, 18, de 60, falta apenas 42 aulas, né? De 20 encontros que nós vamos ter, esse é o nosso sexto. Espero estar contribuindo com vocês e podendo dar para vocês uma quantidade boa de informações, de dados interessantes da área da administração para vocês, ok? Estou gravando aqui durante a tarde, mas vocês vão assistir de noite, mas continua o mesmo procedimento. Vocês têm livre-arbítrio de me procurar para trocar ideias, perguntas no decorrer da minha gravação do vídeo. Professor, não entendi essa parte, professor, não ficou muito claro. Pode perguntar que eu tento ajudar, tá bom? O que a gente vai falar sobre hoje? Hoje nós vamos falar sobre o surgimento da administração, tá? A gente vai gastar só mais essa aula de hoje para falar desse contexto histórico. Da próxima aula, amanhã em diante, a gente já parte para conhecimento mais técnico da área da administração, tá certo? Claro que vocês é um curso técnico, não é um curso de administração, é um curso técnico em logística, e aí dentro da logística tem apenas uma disciplina. Então, vocês precisam só compreender razoavelmente o que seria a administração no contexto geral. Lógico que na graduação de administração é muito mais profundo, tá certo? Então, no total, pessoal, são 5 fases. 5 ou 6, peraí. Agora eu me esqueci. São 5 fases ou 6? 5 mesmo. São 5 fases. Nessas 5 fases acontecem 5 ênfases. ênfase é pico, é ápice, é apogeu, tá certo? No contexto histórico da administração. Foram 5 evoluções, 5 acontecimentos históricos que chegou até onde que é hoje a administração. Então a primeira fase foi a ênfase das tarefas, tá? Esse ênfase das tarefas aqui, nós já falamos bastante sobre eles lá nos sistemas produtivos, tá? Então, nessa época, administrar significa planejar e racionalizar as tarefas que devem ser executadas pelos subordinados. Subordinados é alguém que deve obrigação para um chefe, né? O subordinado é como se eu fosse um chefe e o outro coleguinha aqui um funcionário. Então ele é meu subordinado. Ele deve atribuições para mim, né? E falar sobre essas ênfases de tarefas, né? As tarefas que eu quero dizer aqui, ó, é a prática mesmo, é a execução da atividade. Isso aqui a gente abordou bem lá nos 4 sistemas produtivos, né? Na época do Taylorismo. O Taylorismo falou o seguinte, ó, vamos especializar a mão de obra. E aí ele separou por setor, colocou o cargo de gerente e assim por diante. Ford ampliou bastante a linha de produção, padronizou veículos, pagou mão de obra, qualificou melhor a mão de obra, pagou melhor a mão de obra, criou a classe média, especializou esse gerente aqui para atuar nas suas empresas, trabalhou em prol do sistema horizontal e vertical. Enfim, Ford conseguiu também diminuir de 12 horas de montagem para 11 horas. Tudo isso, pessoal, pensando nas tarefas. Nas tarefas que eu digo no serviço em si, em mãos à obra, na atividade em si, certo? O toyotismo já pensou um pouco mais além, é o seguinte, nós temos que utilizar a nossa mão de obra mais de forma inteligente, que nós não temos espaço e nem nós, na época, nós não temos dinheiro, né? Então nem espaço nem dinheiro. E aí é onde que nasceu o just in time, né? Que é produzir apenas o que for necessário, só apenas o que será vendido. E por fim o volvismo, que aí começa a mudar mais para o que nós estamos acostumados a ver hoje, que é aquela classe intermediária do sindicato, dos conselhos, que brigam em prol dos nossos direitos, né? Que brigam em prol do piso salarial, hora extra. Quanto custa um divórcio consensual, por exemplo? A OAB existe uma tabela que determina, ó, o advogado deve cobrar X valor, né? No mínimo, a tabela base, né? Quanto que custa um tratamento de cárie? Então o dentista tem lá o Conselho Regional de Odontologia que padroniza essa tabela, né? Aquilo ali é o valor mínimo. Ou seja, não só isso, mas diversas outras coisas como o código de ética, enfim, muitas coisas que dão parâmetros, né? Então tudo isso aqui, pessoal, ó, caracteriza-se como a primeira fase, que foi a ênfase nas tarefas. A segunda parte, que é a segunda fase, é a ênfase na estrutura organizacional. Então, ou seja, até aqui, ó, foi pensado nos funcionários, né? Foi pensado, foi pensado
no que é o serviço do funcionário, né? Aqui que foi assim, ó, o que o funcionário faz, o que ele vai executar. Aí aqui nessa parte de baixo, que é a segunda fase, com o passar do tempo foi se evoluindo e falou assim, peraí, mas quem é que manda em quem? Quem é que faz o quê? Né? Vamos criar uma estrutura para isso? E aí é onde que nasce a estrutura organizacional, tá? E aí a definição para se dar nessa ênfase aqui, ó, administrar, planejar e organizar a estrutura de órgãos. O que é órgãos? Esse ser humano aqui é um corpo humano que está vivo e andando, né? Mas esse ser humano aqui, para estar vivo, andando aqui, tem vários órgãos aqui dentro, né, que está funcionando, né? E esse órgão, é interligado com o outro e assim por diante. Para mim, tá movendo meu braço aqui, ó, meu cérebro tá dando ordens para esse braço se mover. Para eu estar falando aqui, ó, eu preciso estar refletindo alguma coisa para isso aqui mandar um comando para o sistema da fala para estar falando com vocês. Né? E assim por diante. Então, ou seja, administrar esses órgãos e manter uma estrutura, ou seja, qual que é a função de cada um? Vocês podem reparar no nosso corpo humano que cada um tem uma função. O ouvido é para ouvir, o nariz é para cheirar, o olho é para ver, a boca é para falar, é para comer, né? Então os órgãos, tá vendo que a boca fala fala, come, bebe, tem mais de uma função? A mesma forma que na empresa. Vai ter órgãos que vai ter muitas funções e vai ter órgãos que vai ter apenas uma função, tá? E é nesse item 2 aqui, nessa segunda fase, que a gente começa a pensar sobre isso. Vamos separar essa empresa por órgãos, por etapas, por setores, vamos colocar atribuições para cada uma delas, tá certo? E esses cargos aqui, ó, que o compõem. Então, ou seja, cada órgão, cada setor, cada repartição vai ter cargos que vai compor, né? E administrar, planejar e organizar a estrutura de órgãos e de cargos que compõem a empresa. Dirigir, aí não é simplesmente criar, não. Além disso, eu tenho que dirigir e controlar as suas atividades, tá certo? Não basta eu contratar um funcionário, eu preciso dizer que setor que ele vai ficar, o que ele vai fazer, eu preciso dizer, ele vai responder a qual chefe, esse chefe vai responder a qual outro chefe. Existe uma estrutura, um organismo vivo, tá certo? Que mais? E aí, pessoal, nesse item 2 aqui, ó, tem o item 2.1, 2.2 e o 2.3 que eu vou passar aqui no vídeo número 2, beleza? Até agorinha.